Welcome to the Third Spiritus Federation of Florida Conference. Mediumship, a human attribute. Please join me in welcoming Dr. Alberto Almeida. Queridos amigos, a nossa ternura paraense, num toque bem da Amazônia. O sino plange interna a suavidade. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume das flores da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que se libertou do exílio beija a luz que resplandece e que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz das alturas a alma o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. O poema é de Alta de Souza. Um soneto de beleza incomparável, que se torna mais belo quando da circunstância em que ele surgiu. Traduzindo, a excelência de um médium que começava nos seus primeiros passos e que desafiava a cultura, os artistas, os críticos, que levantavam a hipótese de dizer que ele era um falseador, simulando escrever poemas dos mortos, mas que na verdade, ele era apenas um falso. Era Chico Xavier depois da publicação do Parnaso de Além Túmulo, que haveria de enfrentar a crítica literária, a religiosidade dogmática, a descrença de alguns espíritas, e, acima de tudo, teria que fazer o testemunho da veracidade do que representava a mediunidade, enquanto instrumento de iluminação que ele portava, e que deveria, depois de um longo período, deixar cabalmente demonstrado que a mediunidade ela pode ser entrevista como uma psicoterapia da alma. Tal são os benefícios que ela enseja a partir de um olhar que foque nos aspectos emocionais e que tragam a transcendência do ser como perspectiva existencial. Desse modo, nós vamos alinhavar algumas considerações à guisa de trazer esse foco como uma contribuição a mais àquilo que está posto dentro do campo dos nossos estudos espíritas, a fim de que possamos melhormente avaliar a mediunidade e poder dar um enquadramento superior para o qual ela aponta, notadamente aqueles que estão envolvidos nessa abordagem do exercício dessa aptidão do ser. Especialmente para aqueles que estamos lidando com a mediunidade, na conta de médiuns ou não médiuns, ostensivos ou não, todos aqueles que estamos nesse campo do intercâmbio mediúnico, podemos entrever a mediunidade nessa amplitude que nos faz dar à mediunidade uma valoração que supera
uma análise às vezes rasteira e imediata, que não dá conta de poder avaliar a sua imensidão nos benefícios que ela é capaz de proporcionar. Por isso, o nosso foco ele vai se adestringir notadamente ao médium e àqueles que lidamos com a mediunidade, para que possamos lograr avaliar a mediunidade como uma terapia, como uma psicoterapia no campo da espiritualidade, quando exercida à luz do pensamento espírita. Desse modo, poderíamos entrever que... Cadê a bichinha ali? Aí, aqui? Pronto. Eu pensei que era algum botão, porque eu sou expert em robótica. Eu até para apertar o botão do liga ou do desliga, eu levo choque. É a minha mediunidade de defeitos físicos. Aonde eu toco, vou abrir as portas e tomo choque. É uma incompetência cabal. Mas vai acabar um dia. A mediunidade está nessa perspectiva de um planejamento espiritual. E poderíamos entrevê-la ali como uma possibilidade de uma diferenciação que parece um detalhe, mas faz toda a diferença. A mediunidade como um compromisso de trabalho e a mediunidade que embute um comprometimento. Um compromisso, eu assumo uma tarefa, sem ter nenhum comprometimento, sem ter nenhuma pendência interna. E a mediunidade, como um comprometimento, é aquela que envolve, portanto, uma demanda de responsabilidade a mais, porque ela traz dentro de si componentes pendentes no campo da alma. Enquanto a mediunidade como compromisso é apenas um médium que pode se lançar no campo do mundo, no desenvolvimento da sua percepção extrasensorial do sexto sentido, aquela que envolve o comprometimento é alguém que suplicou ter a mediunidade a fim de trazê-la como forma de fazer face às suas dificuldades interiores. O primeiro, um Chico Xavier, que aceita vir para dar uma contribuição à humanidade, vindo dentro do movimento espírita, para trazer um lastro de contribuição através da sua mediunidade. Uma alma que traz a mediunidade como um processo que deveria desaguar numa missão, em termos de uma contribuição para a humanidade, e se conclui no mediunato. A mediunidade enquanto comprometimento, diz o Espírito Emmanuel, são aqueles que nos envolvemos com a mediunidade e que, na esmagadora maioria, fracassamos desastradamente. E ao fracassar desastradamente, nós suplicamos a mediunidade como uma ferramenta, como instrumento de trabalho, para poder mediar as nossas encrencas internas. O primeiro já vem limpo para dar uma contribuição. O segundo vem lameado para tentar se limpar, ajudando a limpar os outros. Um é um compromisso pelo compromisso do desenvolvimento dessa habilidade extrasensorial. O segundo é alguém limitado que tem emprestado a mediunidade como uma forma de trabalhar as suas sombras internas. O que nos faz entender, portanto, nessa perspectiva, que o primeiro, ele traz o asseguramento de que ele está no caminho do desenvolvimento das suas percepções extrasensoriais, no caminho dos mundos que vão além do de regeneração. Os segundos, os que trazem comprometimento, eles guardam a mediunidade como uma forma de resgatar o seu passado sombrio. A esmagadora, ipsilíteres, a fala de Emmanuel, a esmagadora dos médios foram almas que fracassaram desastradamente. Não só fracassaram, fracassaram desastradamente. Então, aqueles que somos médiuns, trazemos já, numa certa medida, esse ônus,
é um compromisso que embute um comprometimento. É um compromisso de trabalho, mas tem dentro desse compromisso o comprometimento. E quando nós fazemos esse plano, nós alinhavamos, portanto, uma caminhada. Para os primeiros, ela é mais livre, porque esses primeiros têm a salvaguarda de um passado luminoso. Para os segundos, é uma jornada árdua, difícil, espinhosa, que requer muita atenção, porque são almas claudicantes que já não conseguiram dar conta de si mesmas em outras oportunidades e agora avançam numa nova perspectiva reencarnatória, usando a mediunidade como uma instrumentação de serviço para facear os seus débitos anteriores. O próximo. Então, nessa perspectiva, nós vamos entender a mediunidade, já se foi posto aqui por mais de uma fala, dentro desse horizonte que o Espiritismo se nos apresenta, nesse escalonamento da mediunidade que o Centro Espírita embute enquanto um estudo à luz do Espiritismo, um exercício que é o desenvolvimento da faculdade, como toda faculdade, ela precisa ser treinada, e a educação que envolve o norte, uma orientação para o bem. A casa espírita, bem alinhavada dentro da abordagem kardeciana, ela consegue alcançar esses três objetivos sinergicamente. Eu estudo a mediunidade, treino e dou um sentido positivo para ela. Educo-me, porque estudar a mediunidade, à luz do pensamento espírita, é uma honra e também uma responsabilidade. Porque nós temos uma vasta literatura que esquadrinha a mediunidade com uma propriedade incomparável. O exercício é feito de forma psíquica. Não temos nenhum aparato, nenhum talismã, não temos nenhum ritual. É uma reunião psíquica, uma reunião inteiramente subjetiva, que envolve, portanto, um trabalho notadamente de alma, não obstante ela seja uma faculdade do corpo. É, portanto, no desenvolvimento, no exercício, no treino, que a casa espírita vai abrir o espaço para que os médiuns, nessa abordagem kardeciana, que estão com acessibilidade favorável, possam, então, exercitar essa faculdade. E o arcabouço espírita, como nas suas consequências finais, na sua aplicabilidade útil, fala dos aspectos ético-morais, então inclui, dentro da perspectiva do trabalho mediúnico na casa espírita, essa orientação da evangelização, que é o processo educativo, que se dá na reunião, mas especialmente se dá fora da reunião. Se o estudo ele tem um espaço de excelência dentro da casa espírita e o treino deve ser feito dentro da casa espírita, fundamentalmente, o exercício da faculdade, o desenvolvimento dela, a educação é um trabalho que se faz mais fora do que dentro, porque é um trabalho de caldear a alma, de promover a purificação da alma, portanto, um movimento de autoeducação contínuo de vários dias, de várias horas por todos os dias, que poderíamos, assim, na fala dos espíritos com André Luiz, dizer que é um trabalho que vai de 24 horas a cada dia, dos 7 dias da semana. Enquanto que a reunião da educação, do treinamento e do estudo, ele envolve 1h30, 2 horas, o trabalho da educação envolve o contínuo da vida, envolve todo o tempo, até quando você dorme. Você está num exercício de educação da mediunidade. Porque você pode se surpreender durante o sono com os seus conteúdos internos e perceber se você está numa perspectiva de autoeducação ou se você está simplesmente frequentando a casa espírita como alguém que frequenta um culto e achando que os espíritos vão fazer por você aquilo que você tem que fazer por si mesmo. Sai do corpo e se conecta com as entidades, ou agride as entidades, como vi certa feita o companheiro dizer, não, eu dei um soco na cara do espírito. Ou outro, que o espírito veio, o agrediu, e ele acordou, sentou-se na cama, e foi ficando indignado, porque aquele espírito tentou engasgá-lo, e foi por cima, e caiu num canto da sala, do quarto, e ele pensou em Jesus, se viu livre, e acordou.
com aquele pesadelo. Sentou e ficou pensando. Aí foi dando uma raiva, porque era um espírito, parece um armário, quando ele saiu do corpo. E ele foi se tomando, então, de uma raiva e disse, se eu tivesse um pau, eu ia dar nesse espírito. E ele, então, se viu fora do corpo com um pau e saiu correndo atrás do espírito, varando, e foi deixar o espírito longe. Para o azar dele, ou para a sorte, azar e sorte são duas palavras que nós estamos usando aqui no sentido figurativo, à noite era uma reunião de desobsessão que ele coordenava. E tinha um companheiro do interior que veio saber como é que se faz uma reunião de desobsessão, como é que se dirige uma reunião de desobsessão. A primeira entidade que se comunicou foi justo aquela que dizia assim, você é muito agressivo. E ele dizia, não, de modo algum, disse, você é um brutamontes. Mas se eu fui, aí ele pensou que ele estava falando do passado, porque ele não é uma pessoa assim grosseira no cotidiano. Disse, não, depois que o diálogo foi transcorrendo e não engatava, a entidade disse, você correu de pau hoje para me dar. Quer dizer, ele estava jogando a coisa para o passado, por outra vida, não era de outra vida, era dessa vida e era naquele dia. Ou seja, era um passado tão recente de algumas horas. Ele me disse, Alberto, eu não tinha mais nada para dizer para aquele espírito, só fiquei calado. E o espírito começou a me agredir. Eu não tinha o que dizer para ele, não podia falar de um passado, não existia passado. Eu tinha claramente tudo o que ele estava me dizendo era verdade. Felizmente, os espíritos amigos mostraram uma cena e no qual revelavam que a filha adotiva dele era o grande amor daquele espírito. E a entidade, ao vê-lo, esse quadro, e ao perceber a filiação que agora estava sob a tutela do seu inimigo, então começou a chorar. E disse, você é capaz de atender o amor da minha vida? E começou a chorar. Ele disse, me tirou de uma saia justa, porque ele não sabia o que fazer. Então ele disse, ali para mim foi um grande aprendizado, porque tem um monstro, parece que dentro da gente. Eu tive a oportunidade, eu despertei, eu pensei em Jesus, mas depois a invigilância me fez pensar que eu poderia enfrentar aquele brutamonte que ele atribuía à entidade com um pedaço de pau. Então, o processo da educação é um processo contínuo. O próximo. Logo, no âmbito da mediunidade, quando fazemos o transe, nós vamos entrar num campo de experimentação extraordinário. Porque todo espírito que se comunica, ele traz o seu conteúdo de vivência, de emoções, o seu arcabouço intelecto-moral, espiritual. Ele traz toda uma bagagem com a qual você entra em link, entra em sintonia. E num campo terapêutico, uma das coisas fundamentais para que nós possamos ficar bem é fazer a conexão com a nossa emoção. Quem tem uma agressividade, como a do citado, contida, pode, num dado momento de vigilância, irromper e o vulcão poderá soltar as suas lavas. Quem tem um sentimento empedernido por um processo de educação, muitas vezes castradora, não é capaz de se sensibilizar com nada ou com ninguém. Uma entidade que se comunica empedernida ou sensível vai fazer você conectar com este tipo de emoção que está dentro de você, contida ou exacerbada, e uma entidade suscita isso. Se você tem uma agressividade muito destemperada, se você é uma pessoa que tem dificuldade de conter a sua onda, ou seja, o seu impulso, uma entidade, quando se conecta com você agressivamente, ela acorda essa emoção. Porque você é médium. E nesse caminho que você vai fazendo de autoeducação, você tem uma trajetória para fazer, a qual o nosso Daniel fazia menção quando respondia uma das questões acerca do animismo e da mediunidade, desse processo mesclado. Porque é assim mesmo. O médium, ele não é um telefone inteiramente biônico. Ele não é algo que se estabeleça sem alma. Ele é alguém, ele não é alma. Ele, quando muito, pode ser passivo, mas ele é alguém.
E, em sendo alguém, ele tem um conteúdo intrínseco de emocionalidade, de intelectualidade, ele tem um acervo, uma bagagem. Quando a entidade se aproxima e se conecta com ele pela psicografia, pela psicofonia, pela evidência, quando ele entra no campo da entidade, a entidade suscita nele aquelas energias que se configuram nas emoções, e essas emoções então acordam. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de chorar, ao receber pela passividade mediúnica uma entidade chorona, vai ter a oportunidade de fazer conexão com a emoção do choro, do pranto. Uma entidade que venha, por exemplo, se comunicar num médium que tem uma dificuldade de sorrir, porque tem gente que não sorri nem no dia do seu aniversário. Parece que é um mármore de frieza. Às vezes em função dos problemas, às vezes em função de uma ancestralidade histórico-espiritual, às vezes uma educação muito militaresca, e a pessoa não consegue sorrir. Aí vem uma entidade que traz uma alegria fulgurante, que traga um entusiasmo febril, que traga um conteúdo de contentamento que transborde. Quando o espírito se conecta com esse médium marmóreo, é natural que ele vai ser balançado nas suas emoções. Ele vai sentir-se tocado por aquela emoção que vem de fora e mexe com as emoções que está dentro dele. E nesse âmbito, o médium ele vai ser favorecido pelos vários tipos de luzes nesse espectro da emoção, que vai acionar aqui, ora a alegria, ora aqui o sentimento da tristeza. Uma pessoa, por exemplo, que nunca experimentou o que é uma depressão, que quando vê alguém deprimido, diz, isso é preguiça. Só quem não passou pelo processo depressivo é capaz de dizer essa agressividade. Porque uma pessoa depressiva, falando da depressão, da sua experiência depressiva, eu me lembro de um cidadão que era assim, muito tosco, e ele fez uma cirurgia cardíaca, fez uma ponte de safena, várias pontes de safena, e ele entrou em depressão depois, e ele dizia assim, tudo que eu sofri no pós-operatório do coração, todas as dores da cirurgia a céu aberto, elas não se comparam em nada à depressão que eu sofri. Porque para ele, desculpe-me, a expressão era a que ele usava, era frescura. No Pará a gente usa essa palavra frescura. Alguém que está assim, todo cheio de nhengo-nhengo, cheio de, né? Purpurina. Então, ele então dizia assim, eu senti o que é uma depressão. 1000 vezes uma cirurgia cardíaca. Abrindo o peito, era a expressão que ele usava, abrindo o peito, que faz a abertura do externo, né? Um pós-operatório sempre muito doloroso, a despeito das medicações, do que entrar num processo depressivo. Um médium, quando recebe uma entidade depressiva, nunca mais ele vai esquecer do que representa uma depressão. Ele vai saber o que é uma depressão. E ele vai ser tocado no seu sentimento de tristeza, porque a depressão é uma tristeza que adoeceu. Tristeza é uma emoção normal do ser humano. Aliás, muito útil no movimento da interiorização, da reflexão, da introspecção, como o frio que você pode usar para fazer um mergulho interno, um retraimento necessário. Mas a depressão é entrar num processo de enregelamento, é estar num processo de adoecimento, é doença dessa emoção chamada tristeza. Logo, quando dos fenômenos mediúnicos, aqueles que se envolvem na tarefa mediúnica, de qualquer tipo de mediunidade, vão apresentar essa conexão com essas emoções. E isso vai lhes fazer acordar algumas emoções ou perceber que uma emoção é demasiadamente exagerada. Quando alguém, por exemplo, tem um estopim muito curto, um colérico, por exemplo, uma pessoa que é colérica, ao aproximamento de uma entidade raivosa, ela vai se sentir potencializada e vai mostrar uma agressividade que nem é da entidade, é mais dela, é mais anímica. E ela vai sentir dificuldade em controlar, porque ela já tem dificuldade de se controlar no cotidiano, mas um plusinho
de uma entidade, aí ela vai ter dificuldade mesmo. E não será de admirar que ela possa fazer uma movimentação inadequada, queira esbofetear alguém, queira empurrar as cadeiras, subir na mesa, levantar a mesa, de tão desorganizada emocionalmente que ela está. Às vezes é necessário até afastá-la por um tempo, porque ela precisa se educar no campo da raiva. Ela não está em condições ainda de comparecer a uma atividade do treinamento da mediunidade. Porque o filtro está tão comprometido que qualquer entidade irritadinha vai causar nela um estopim e uma explosão de agressividade. Faz sentido isso para vocês? Qualquer semelhança é coincidência mera. Ok? Conexão com as emoções. Acorda em você aquilo que está escondido. Alguém que traga um sentimento, outro, derivado das emoções básicas, e que está escondida, uma ansiedade, um aproximamento de uma entidade, faz com que essa ansiedade entre num processo de maximização. E o médium, então, a partir daí, vai podendo perceber-se mais amplamente em função desses contatos espirituais que ele vai fazendo. Então, isso é um trabalho notável para que você possa perceber o seu perfil de funcionamento, o seu estilo de ser, da sua personalidade, e avaliar como é que funcionam esses sentimentos, angústia, ansiedade, medo, fobia. Medo é um sentimento comum ao ser humano, mas a fobia não é desejável, é doença. Então, se uma entidade se aproxima de você, ela acorda o teu sentimento de medo e você sente aquele sentimento de medo numa exageração que se caracteriza o quadro fóbico. Uma ansiedade intensa configurando um quadro fóbico. E aí, pós-transe, você já pode mediar agora o medo que você sente. Aquele medo exagerado de alguém fóbico que se comunicou por você, que se aproximou de você, porque ele não precisa concluir um transe psicofônico, ou, mais amplamente, dominando todos os centros motores do corpo, chamado incorporação na fala de Palhano, quando ele domina todos os centros motores e pode movimentar o corpo como inteiro, para você poder sentir essas emoções serem atiçadas. A aproximação de uma entidade desperta as tuas emoções antes que o transe se faça mais ostensivo ou se conclua por esta ou aquela modalidade mediúnica. O próximo. A partir daí, você vai podendo diluir alguns conteúdos internos. Porque a entidade que chora por você, você chora junto, como alguém que está fazendo, por exemplo, uma representação do teatro. Ele chora a personagem, mas ele chora junto. Quando a personagem está chorando a morte do pai, o ator, por exemplo, pode estar chorando a morte do filho, que perdeu nessa vida e ainda não superou. Ele usa aquela estratégia e ali, fazendo uma representação, ele está diluindo o seu sofrimento. Esse processo é um processo catártico numa linguagem psicológica. A reunião mediúnica, ela nos propicia essa catarse, porque nós começamos, então, a mobilizar os nossos conteúdos internos a partir das conexões com os espíritos e as nossas emoções, então, começam a fluir. Elas começam a sair. Muitas delas estão contidas. Uma agressividade retida, por exemplo, e uma entidade grosseira, raivosa que venha se comunicar, por exemplo, numa psicofonia, dá ensejo que a pessoa coloque e libere aquela agressividade que é muito contida, muito retida. E ela vai soltando a fim de que ela possa não só se liberar dessa agressividade quando está destrutiva, mas ter a oportunidade depois de manejá-la de uma forma positiva. Logo, esse transe, ele nos permite, ao lado da entidade, junto com a entidade, mesmo servindo de ponte, de medianeiro, mesmo sendo passivo, nós vamos colocando ativamente os nossos conteúdos internos e vamos, então, diluindo as nossas sombras internas. Uma entidade que traga uma grande dor, um grande conflito, e que bata num conflito seu, ele faz com que você possa ir ali diluindo. Então, a entidade está falando, por exemplo, da sua mágoa.
e quando ela chora em função da dor que sofreu, você ao mesmo tempo, inconscientemente ou conscientemente, dependendo do transe, você vai diluindo a sua mágoa junto. Porque a dor dela é a sua dor também, num certo nível. Essa mágoa pode estar nesta vida, mas essa mágoa pode estar no inconsciente profundo. E por isso uma comunicação de uma entidade suicida, por exemplo, fala tão profundamente a você quando você psicografa uma mensagem de um suicida. Parece que é você, porque foi você já suicidou. E quando a entidade se conecta, você ajuda a entidade e trabalha as pendências internas do suicídio, colocando para fora dores que ainda não foram de todo eliminadas. Você vai diluindo internamente quando faz esses transes. Esses transes envolvendo entidades negativas, entidades que tragam imperfeições, estejam elas conectadas pelo passado com você ou não. Se estiverem conectadas com você, com mais razão. E pode ser uma conexão em função de um sentimento aparentemente saudável. Alguém que ame muito você, no movimento de apego, portanto, no amor adoecido, você vai poder lidar com esse alguém que se comunica com você pela vidência, pela audiência ou pela psicofonia e vai lidar com essa transição do amor que tem muito apego e se desconfigura como amor. E se alguém que é vinculado a você, você ao mesmo tempo que você identifica isso, você identifica uma atração, porque é um vínculo afetivo, não é um ódio. E isso é alguma coisa que parece simples, né? Mas é de alta complexidade. Eu lembro do Raul, quando tinha uma entidade que era vinculada a ele, e a entidade fazia assim. Quando alguém falava mal do Raul e vinha perceber do Raul, a entidade vinha e fofocasse. Não, esse aí não é sério, não. Ele estava ali falando de ti, isso, fazendo aquilo. Mas era um fofoqueiro. E o Raul sabia, porque a entidade via quem falava mal dele fora e vinha falar bem na frente dele. E a entidade entregava. O Raul uma vez estava num carro e perguntou para um juiz o que é que era vara. Aí o juiz começou, mas como, Raul, você não sabe o que é varas? De onde vem a palavra varas, as varas da justiça? Como? Começou a organizar. A entidade fofocou tudo que era varas. Aí o Raul começou a dizer o que significava varas. Aí o seu motorista amigo ficou assim, como, Raul? Por que você perguntou se você sabe? Era o fofoqueiro. Então, esse fofoqueiro chegou a um ponto que o Camilo disse, ou você fica com eles ou você fica com a gente. Porque ou você dá ouvido para ele. Então o Raul teve que começar. Quantos amigos da gente, pegando aqui no plano dos encarnados, são esses amigos assim? Chegam e detonam as tuas relações em nome do amor. Não, olha, porque eu sou teu amigo, eu vou te dizer. Aí diz tudo que não presta. Não é útil, não é bom, é meia verdade. Às vezes é verdade inteira, mas não é bom, não é útil. E detona. E você diz, o meu melhor amigo. Então, nós vamos aprendendo a lidar com esses companheiros que vêm e vamos diluindo o apego, porque ao tempo que a gente quer soltar, a gente quer prender também. A gente gosta de ser acolitado, de ser, né, paparicado, mas é uma manifestação, às vezes, de amor abusada. Às vezes é um ex-amor de uma vida anterior de nível de conjugalidade. Vi agora recentemente, num atendimento psicoterapêutico, esse processo se dando, a entidade trouxe a pessoa porque ela queria que ela viesse para mim para que eu pudesse ajudá-la. E era um ex-amor da vida dele, anterior. Então ele inclinava a pessoa para relacionamentos suicidas com o objetivo de o relacionamento não dar certo, ela deprimia e ele suicidá-la, porque ele queria que ela voltasse para o mundo espiritual, para os braços dele. Veja que amor bonito, né? Sacrificava o outro. E ele disse para mim, eu que trouxe ela aqui. Porque eu tinha tido um encontro terapêutico quase um ano atrás, e eu tratei muito bem, porque é assim que os espíritos nos ensinam, né? Num setting terapêutico, de repente ele se comunicou. A gente não faz reunião mediúnica no consultório, mas às vezes as entidades se comunicam assim. E ele se comunicou e eu tratei ele bem. Se tu fores a única pessoa que me tratou bem, onde eu chego me expulsam, me expulsam, me expulsam, me expulsam. Então eu trouxe ela aqui, mas ele trouxe ela aqui para que eu fizesse o que ele quisesse. Perceberam, né? Então aí nós vamos, o próximo, vamos ver essas dificuldades.
Nós vamos aprender vivendo os conteúdos de vida positivos ou negativos, dependendo das entidades que se fazem ponte com você, que é o médium. Você não precisa se suicidar para saber qual é um suicídio. Receba uma entidade suicida e você veja o que é um suicídio. Você vive o suicídio. O suicídio que ela vive, você vive junto. Então você vai experimentando nesse espaço de ciência espírita o que a filosofia do estudo sistematizado diz. A filosofia nos ensina as leis. E aqui você tem o fato demonstrando o que acontece com aquele que se suicida, com aquele que se sacrifica pelo outro, com aquele que é um homicida, com aquele que viveu a pedofilia. Enfim, você experimenta, mas também experimenta as atitudes nobres. Quando uma entidade se envolve com você cheia de compaixão, porque é uma entidade compadecida, uma entidade nobre, você sente a compaixão e quando ela conta a história, falando para o grupo, por exemplo, numa psicografia, numa psicofonia, por exemplo, você está no psiquismo dela e você sente o que é a compaixão sem tê-la ainda desenvolvido naquele nível. Ela sai e você fica... Querer que acaba a reunião, às vezes, mediúnica, acaba, a gente, ninguém senta, ninguém quer levantar, todo mundo fica sentado, está todo mundo com fome, cansado, no início, no final, porque todo mundo fica ali, num final apoteótico, né, de espíritos superiores, que às vezes dão uma colher de chá para a gente fica ali, como Pedro lá, João, lá no pé do Tabor do monte, querendo montar tenda. Porque a gente quer se impregnar de uma energia que vem de fora, efetivamente que vem de fora, mas que acorda porque nós temos dentro de nós mesmos em algum nível. E isso nos faz tão bem que a gente sabe o que é ser terno ao receber uma entidade cheia de ternura. E a gente sabe o que é uma entidade odiosa ao receber uma entidade odiosa. Você não precisa odiar numa manifestação de crueldade para saber o que é a crueldade. Basta receber uma entidade cruel. Uma entidade cruel que se vincula faz você sentir aquela qualidade de energia, de fluidos, e você sente-se até estranho, recebendo, por exemplo, um viking beligerante em grau extremo, pessoas que sobreviviam num frio atroz, de baixa estatura, mas de uma agressividade incomparável. Quando você recebe um viking, você dá-se conta do que representa uma agressividade feroz de alguém que é capaz de comer o outro. Então, o médium, quando sente vontade de beber sem gostar de álcool, sente uma vontade de beber, antes da reunião mediúnica, vai para a reunião mediúnica, sente vontade de parar num botequim, você tem vontade de parar nesse botequim, e chega lá, se comunica com uma entidade bêbada. Você sabe, você não precisou fazer o transe, você já sentiu o que é uma pulsão para o etilismo através de uma aproximação de uma entidade que vai lhe permitir você aprender com ela acerca de tudo que ela traz de positividade ou de limitação e de negatividade. Então, o transe mediúnico, ele vai nos tornando expert nesta ou naquela emoção, quanto mais a gente vai exercitando, treinando, em maior número de tempo, em maior número de reuniões, nós vamos ganhando excelência, porque esse movimento é o movimento psicoterapêutico da alma, no qual eu vou diluindo as minhas encrencas, vou me dando conta de como é que eu sou, vou experimentando a sensação negativa do outro, a positiva do outro, eu vou então numa alquimia da alma, vivendo todas essas experiências sinergicamente e sincronicamente e sinfonicamente. Tudo junto. Então vai havendo uma transmutação, vai havendo um movimento de aperfeiçoamento da alma, que a gente nem se dá conta disso. Muito embora esteja trabalhando com aquela regularidade semanal, atendendo às entidades. Então, nós vamos aprender com cada história. Cada entidade que traz uma história é um livro vivo que eu vivo. Porque uma coisa é eu dizer para vocês, olha, eu quero ensinar para vocês como é que é o igarapé lá em Belém do Pará. Eu vou precisar de geografia, de botânica, de ecologia, eu vou precisar
eu vou precisar de juntar umas 10 ciências para explicar o que é um mergulho no Igarapé, lá em Belém do Pará. Como é que é a água, como é que é o fundo cheio de lama, com um negócio de umas folhagenzinhas, piabas tocando na tua pele, mordiscando a tua pele, aquela coisa gélida, aquele calor fora, aquela coisa gélida, aquela água gélida. Isso eu posso fazer para vocês, mas uma coisa é de fazer isso e demorar uma semana explicando para vocês, e outra coisa é eu pegar vocês e jogar assim no garapé. Tá aí, isso é um garapé. Você mergulhou, você saiu, você sabe muito mais sobre o garapé do que uma semana de explicação que eu dei para você. Então, um transe de alguém que fez crueldades, ele sabe o que é crueldade, porque ele mergulhou no garapé da crueldade. Ele mergulhou no garapé do infanticídio. Ele mergulhou no garapé dos abortamentos ou dos abortados. Ele sabe, porque ele viveu a experiência junto com o Espírito. Então, esse movimento de participar das reuniões mediúnicas, das mais simples à de maior complexidade, que é a desobsessão, é um processo de laboratório no qual você vive e aprende através da experiência. Então, a literatura que você estuda espírita, ela entra no processo de acoplamento. Teoria e prática, ciência e filosofia se juntam e permitindo que você viva agora conscientemente uma ética e ponha em ação essa ética vivendo a moral espírita. Então veja que é uma coisa muito bem enredada o pensamento espírita, porque ele tem toda essa complexidade que nós precisamos estar olhando para todos os ângulos, a fim de que possamos viver o espiritismo trinariamente. Se alguém quiser viver o espiritismo para uma banda ou para outra, em detrimento das outras, nós estaremos fragmentando o espiritismo e estaremos pegando do espiritismo apenas uma pequena parte dele, sem lograr perceber a excelência do seu conjunto. O próximo. Nós vamos aprender a desenvolver virtudes, porque a cada transe eu vou ter que trabalhar dentro de mim mesmo, desde a fala de alguém que quer ofender o outro, ou ofender o próprio médium comunicante, eu vou ter que segurar a língua. Imagine isso para um maledicente. A dificuldade que é, porque o maledicente ele adora dizer, olha, não é querendo falar mal, mas aí vem, larga o pau. André Luiz diz que a gente não consegue falar por mais de 5 minutos sem não falar mal do outro. Quando ele está descrevendo um enterro, né? Um sepultamento, ele fala essa fala no livro Obreiros da Vida Eterna. Agora, imagine um maledicente campeão. Então, ele incorpora uma entidade jocosa, que traga a ironia, a sátira, por excelência. E que vai querer fazer isso com cada membro da reunião. Eu já vi isso. O cidadão olhava para um e fazia uma sátira. Parece que você via ali, visualmente, o que ele desenhava do outro. Verbalmente, ele fazia um arremedo do outro, e saía dizendo um por um assim. Gente, aquilo era desequilibrante, porque era de uma perfeição. Era de uma perfeição, o espírito era de uma qualidade de expressão que eu ficava de excelência. Então o médium, ele vai, ao tempo que ele vai fazendo isso, ele vai tendo que triar, então ele vai ter que exercitar as virtudes. Então na reunião mediúnica, ele vai segurar a fala, ele vai segurar o gesto demasiado. Se a entidade quiser dar na cara do esclarecedor, do dialogador, ele vai ter que contornar, ele vai ter que desenvolver disciplina, ele vai ter que desenvolver uma série de virtudes na hora da reunião e fora da reunião. Então, ser médium, no exercício da reunião mediúnica, no treinamento, lhe enseja no processo educativo o desenvolvimento das competências da alma, no âmbito do Evangelho. Então, você vai aos poucos, quando a entidade se comunica, envolvendo na sua ternura, porque antes que a pessoa se dirija ao espírito, você está envolvendo o espírito. O primeiro impacto psicoterapêutico para o espírito é o transe que ele faz com o médium. E quando esse processo se dá, naturalmente o espírito já perde a sua potência de agressividade, de destrutividade, entra no campo, porque não é só o espírito que influencia no médium, o médium influencia no espírito. E antes que aquele que vai conversar com o espírito chegue, o espírito já está sendo envolvido dentro de uma dinâmica de tratamento. E se o conversador for atrapalhado, e se não valer de nada a conversa dele, ainda assim o transe terá valido, porque o médium, de alguma forma, envolveu.
Mas para ele fazer isso, ele vai ter que desenvolver docilidade, ele vai ter que desenvolver disciplina, ele vai ter que ter perseverança. A entidade quer falar, eu quero falar, e disse, não pode. Então os transes lá, não pode haver aquele outro transe simultâneo, ele tem que segurar. Então, psiquicamente, às vezes ele conversa com a entidade, segurando ela um pouquinho lá, e a entidade fica insistindo, e ele tem que ser tão teimoso quanto a entidade, às avessas, através da perseverança, vai desenvolvendo a virtude. Assim, os médiuns somos chamados a desenvolver as competências das virtudes que vão nos conectando com o nosso anjo guardião. Quanto mais você vai diluindo as suas encrencas e vai exercitando as virtudes, transmutando as negatividades em positividade, você vai melhorando o padrão vibratório e você fica mais sensível ao seu anjo guardião e aos bons espíritos. E vai melhorando o processo intuitivo fora da reunião. E a vida tende a fluir dentro do canal, no leito do rio, com mais fluência, com mais acessibilidade, com mais produtividade, porque você está melhor conectado com aquele que sutilmente, intuitivamente, ele presta auxílio em função do gabarito de uma sintonia que você vai aperfeiçoando a cada tempo, através desses passos anteriores que você dá. O próximo. Lógico que também você vai atendendo às suas entidades que se vinculam a você pessoalmente, aos outros. Você vai se desonerando dessa perturbação espiritual e você vai melhorando, espiritualmente falando, como se você tivesse feito uma psicoterapia de longo curso. Disse-me uma entidade ainda há alguns meses, 2 meses e meio atrás, ela dizendo assim, eu a persigo há 26 anos. Mas nos 3 últimos anos, ela vem se tornando inacessível. E agora, eu já não consigo mais acessá-la. A entidade estava completamente vencida. Era o obsessor. Ela vinha fazendo um trabalho de autoconhecimento, trabalho terapêutico, era uma pessoa que não era espírita, por 3 anos. Depois de 3 anos, ela iniciou um processo de vínculo com o espiritismo. E nos 3 últimos anos, portanto, nos 6 últimos anos, ela foi melhorando. Nos 3 últimos anos, ela integrou-se no espiritismo e foi melhorando de vento em popa, médium, vendo essa entidade. E a entidade me disse assim, eu cheguei a levar ao enlouquecimento, mas eu não consegui o meu intento. Ela foi ao psiquiatra, tomou remédio psiquiátrico por um tempo. Hoje é um trabalhador na área mediúnica, estudando frequentemente a literatura espírita, os estudos de iniciação, estudo sistematizado. 3 anos agora ela está num grupo mediúnico, com a mediunidade abundante e com um comportamento que a família, o apelido dela em casa era louca. E agora ela é a mais lúcida da família. E a entidade me dizendo isso. Nos 3 últimos anos eu perdi o contato com ela. Foi a mudança de padrão atendendo as entidades. Vamos já para os últimos. Portanto, a possibilidade de participar da reunião mediúnica é a possibilidade de viver o espiritismo experimental, que é essa obra chamada O Livro dos Médiuns. Kardec coloca no frontispício da obra Espiritismo Experimental, que, num trocadilho de palavras, a gente pode dizer que é viver o espiritismo prático, no sentido da prática mediúnica propriamente dita. É a oportunidade de trabalhar essa aptidão, fazendo benefícios que nós não podemos avaliar. Eu digo que em Belém do Pará, um bom médium, ele faz, junto com o centro espírita, com o qual ele participa, e ao lado dos outros centros espíritas, nós fazemos mais bem ao Brasil do que o SUS. Conte quantas entidades você atende. Suponhamos que você atenda 2 por reunião. Por mês, 4 vezes 2, 8. Aí você pega um ano, 800, 1.000 entidades. 10 anos, 10.000 entidades. Só você. É uma população, 10.000 é uma população. Mas quando você atende um, você atende a família que ela perturba, o outro que ela obsedia. Você atende uma rede. Então, nós não somos capazes de avaliar, nessa sessão prática, os benefícios que a gente causa. No nosso processo psicoterapêutico da nossa alma, a gente vai melhorando e a gente vai melhorando aqueles que estão no nosso entorno. E quem chega perto da gente melhora também, se optar por isso.
Porque a nossa influenciação, ela é muito positiva. A gente atende os obsessores do outro, as mensagens positivas vão para o outro, e trava-se um campo de influência muito positivo. Imagine quantas pessoas o nosso Divaldo beneficiou aí, sendo só ele trabalhando a mediunidade do jeito que ele trabalha ao longo desses mais de 60 anos. Você imagina a rede em desdobramento, onde você chega, tem um caso para contar, exemplo do Chico. Então, essa parte é muito importante. E a última é, ao tempo em que você faz isso, você vai exercitar a caridade, que é a prática do Espiritismo. Se na primeira você vive o Espiritismo prático, ou seja, a parte experimental do Espiritismo, na segunda você vive o Espiritismo enquanto vivência. É efetivamente a prática do Espiritismo. É o exercício da amorosidade, que nos dá ensejo de poder dizer que nós somos almas, psicoterapeuticamente falando, resolvidas no movimento de aperfeiçoamento, de individuação, no movimento de aclaramento do nosso ser, no movimento de autoiluminação progressivo dentro do nosso campo de possibilidades possível. O exercício da prática do Espiritismo, através do Espiritismo prático, nos permite, portanto, o gabarito de alcançarmos a excelência de uma vida harmônica. Não sem problemas, harmônica. Os problemas vão, você toma os problemas e avança. O conflito vem, você toma o conflito e avança. Vem de dentro, você toma, resolve. É assim que é uma vida saudável. Uma pessoa terapeuticamente está bem, não é porque ela não tem nenhum problema, é porque ela ganha maestria na resolução dos problemas que vêm de fora e que bate com os problemas que vêm de dentro. E cada um que vem é a nova demanda, é a nova fatura. Ele vai resolvendo, ela vai resolvendo. E esse movimento é um movimento da autoiluminação progressivo, que começa do jeito quando você escolhe e não vai terminar nunca, porque esse movimento só vai terminar lá no planeta celeste. Então, é um trabalho que você não precisa ter pressa, mas precisa começar. Começar como o Chico começou. Tão pouco tempo, publicar aquela obra, com mais de 50 autores, brasileiros e portugueses, que chegou a arrancar de alguns críticos literários. Se ele imitou, acusado de pastiche, ele pode ocupar quantas cadeiras ele quiser na Academia Brasileira de Letras, dizia lá Monteiro Lobato. Arrancando de Humberto de Campos o rasgo de elogio em função de um homem ter o primário e ser capaz de produzir aquela obra que iniciou a sua atividade mediúnica monumental e que deu ensejo que o padre o desafiasse no enterro, dizendo, então, tu recebes os espíritos, não é? Um dos biógrafos narra essa passagem. Então, recebe os espíritos aí. Ele estava no enterro. Ele sentou-se ali, na singeleza do seu gesto, pegou um papel e foi escrevendo diante do sacerdote que acompanhava aquele ainda jovem e que despontava para a mediunidade, que mais tarde seria esse filão aurífero mediúnico, nos dando a oportunidade de pensar o quanto nós podemos avançar nessa terapia da alma que o Espiritismo nos oportuniza de ser médium, dentro da reunião e fora dela, todos os dias, o dia inteiro. O sino soa em terna suavidade. No ambiente balsâmico da igreja, entre as naves, no altar, em tudo voeja, o perfume dos louros da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade. E a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz das alturas a alma o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Alta de Souza. Obrigado.